Estamos lendo Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 28. Assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens. Os homens acham que você é perfeito. Parecem que são os mais santos de todos. Tem cara de ovelha, pele de ovelha, anda como ovelha, fala como ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores que não poupam o rebanho. Comem a gordura, tosqueiam a lã e ainda vendem os ossos para os políticos. E assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros para os profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derrubar o sangue dos profetas. Não, se eu, que hoje vivo em 2010, se eu existisse na época de Cristo, jamais seria um daqueles que o crucificou, ou que o crucificaram. Quantos hoje não estariam nessa posição? Passa Jesus perto de uma sinagoga milionária dessa, vê se ele entra. Eles não deixam, e Jesus também nunca vai querer entrar nesses locais. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os movimentos dos justos, e dizei: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derrubar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade. Se esses homens são os homens da casa de Deus, meu amado, se esses homens que praticam por aí a mistura de remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho, que mistura lei e graça, esses homens que estão aí hoje, se esses homens aí realmente estivessem cuidando da casa, do que é casa de Deus, que é o povo, aqui na palavra não falaria a sinagoga deles, e essas sinagogas não seriam deles, mas as sinagogas são deles. Veja no nome de quem está. Se estiver no nome da instituição, a instituição está no nome deles. É muito óbvio para parecer que é verdade. Por isso parece que é mentira. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ele está falando de Jerusalém que mata os profetas. A cidade mata os profetas? Não. Os religiosos da cidade, os escribas e os fariseus hipócritas, aqueles que tomaram o reino de Deus à força, os violentos se apoderaram do reino de Deus naquela época e devolveram? Pergunta simples para você: hoje está devolvido? Claro que não. São eles que continuam mandando em tudo, doutores da lei. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor.
E quando Jesus, 24, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus falou isso tudo lá dentro da sinagoga deles, cara. Lá dentro do templo que Jesus ia derrubar. O templo de Israel, o templo de Salomão. Falou lá dentro. Naquela época era casa de Deus, sim. Não temos como negar. Naquela época era ainda casa de Deus. Porque nós não éramos casa de Deus ainda, porque não havia graça. A glória da segunda casa, nós, ainda não existia. Entende? Aquela era a casa de Deus. Embora Deus nunca habitasse ali, porque ele nunca foi homem. Nunca habitou em casa feita por mão de homens. Nunca habitou. Ele comparecia com a glória e ia embora. Habitar não habitava. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Senhor, agora que são elas. Agora é que chega. Aqui, meu amado, é Velho Testamento. Esse período é período da lei. Mas essa pergunta que os discípulos fizeram reporta Jesus aos dias de hoje. Essa pergunta que os discípulos fizeram faz com que o Senhor Jesus, lá na época do Velho Testamento, em Mateus 24, porque ele não morreu ainda ali onde nós estamos lendo, então ainda é Velho Testamento. O testamento só é válido quando morre o testador. Jesus aqui ainda não morreu. Então, estamos ainda no Velho Testamento. Mas a pergunta que os discípulos fazem levam Jesus para o futuro. O futuro daquela época é hoje. Vamos ler. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, doenças, pestes, fome, terremotos, em vários lugares. Terremotos provocados pelo homem, viu, meu amado? Arpe. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-eião, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, Iohoshua. Já tem gente odiando o irmão Rubens que eu falo Iohoshua? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E o arrebatamento da igreja, hein, irmão Rubens? Eu também te pergunto. E o arrebatamento da igreja? Tá onde? Mas falou aqui que ele vai vir aqui, mas não falou. Não, não falou. Mas em outro lugar na Bíblia fala, irmão Rubens. Fala, me mostra. Me mostra onde tem arrebatamento. Assim, ó.
que sumiu aqui ninguém sabe quando, qualquer hora, e que não passa pela tribulação daqueles dias? Mentiram pra você mais uma vez.